Evangelho de Mateus, capítulo 24. Evangelho de Mateus, capítulo 24. Antes de começarmos a leitura, mais uma vez, incline sua cabeça e vamos falar com Deus. Senhor Deus, mais uma vez estamos em Tua presença, com a Bíblia aberta, e queremos ouvi-lo esta noite, que a mensagem seja relevante, mais uma vez, que a mensagem possa nos conduzir à Tua presença, fortalecer a nossa fé e nos preparar para o Teu reino. Abençoe cada um, cada família aqui representada, em nome de Cristo pedimos, amém, Senhor. Amém. Muito bem, querida igreja, hoje, dando sequência ao estudo, nós começamos no domingo apresentando um tema muito importante, que foi os eventos finais, os sinais da volta de Jesus. Depois trabalhamos o engano, e na sequência sobre o maior engano, que é o anticristo, não é? E também ontem sobre o selo de Deus e a marca da besta. E hoje nós vamos trabalhar o assunto da restauração da verdade, porque apesar do inimigo estar transtornando esse mundo, dando a verdade por terra, Deus, Ele conduz a história da humanidade. As coisas vão sair do jeito que Deus planejou e não como o inimigo planejou. E há um sinal aqui que antecede a volta de Jesus, que está no verso 14, que diz: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunhar a todas as nações, e então virá o fim. Como Deus organizou, como Ele planejou, qual é o método de Deus para a pregação do evangelho? Quando lá em Apocalipse 14, João diz ter visto um anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno, para pregar aos que se assentam sobre a terra, cada nação, tribo, língua e povo. Como isso acontecerá? É através da igreja de Deus. E é sobre isso que nós vamos pregar nesta noite. Abra também a sua Bíblia em Apocalipse 12. Esse texto não está ali, né? Portanto, vamos acompanhar a leitura na Bíblia de Apocalipse 12. O que significa mulher em profecias? Igreja, não é? E nós vamos ver isso na Bíblia. Bom, o verso 1 do capítulo 12 diz assim: viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que a grávida grita com as dores de parto, sofrendo tormento para dar à luz. Também outro sinal no céu, e eis um dragão, grande, vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a devorar o filho quando nascesse. Muito bem, vamos ficar por aqui. Essa igreja, essa mulher, ela representa a igreja de Deus, por uma simples razão, porque a Bíblia diz que um outro personagem, o dragão, que no verso 9, a Bíblia diz ser claramente Satanás, porque o texto diz assim: e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Esse dragão, Satanás, tenta destruir essa mulher. Veja, a Bíblia diz que a mulher estava grávida, sofrendo tormento para dar à luz. E quando o menino nasceu, e quem representa esse menino? O menino Jesus. Porque lá em Gênesis, capítulo 3, verso 15, quando Deus apresentou pela primeira vez o plano da salvação, Deus disse a Eva que dela surgiria um descendente que pisaria na cabeça da serpente ou do dragão. E esse menino é Jesus. E eu pergunto, na história bíblica, no relato bíblico, Satanás tentou matar o menino Jesus no seu nascimento, sim ou não? Sim. Claro que sim. Você lembra que foi necessário que José e Maria fugissem com o menino, senão ele teria sido morto por
Jesus, porque se ele tivesse conseguido, ele teria acabado com o cristianismo. Aliás, o cristianismo nem teria nascido, não é? Então agora você vê no verso 13, o dragão, a antiga serpente, tentando destruir a própria mulher, a própria igreja. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. E ontem nós vimos que a igreja foi perseguida, que o inimigo, por 1260 anos, matou quase 180 milhões de cristãos. Ontem nós vimos, não é, que nesse período o diabo queria acabar com os santos, ou acabar com a igreja. Não conseguindo também, ele não desiste. E nesses últimos dias, a Bíblia diz que o dragão está tentando destruir as pessoas fiéis que restam na terra. Verso 17: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então, irmãos, essa mulher realmente representa a igreja de Deus. Ela é uma mulher virtuosa que está vestida com o sol do Evangelho de Cristo, não é? Vestido com a justiça de Cristo. Essa mulher está com os pés, sabe, sobre a lua, que é um satélite que tem como objetivo refletir a luz do sol. Então, essa igreja está alicerçada da palavra de Deus e ela tem como missão refletir o Evangelho de Cristo. E ela é uma igreja vitoriosa porque ela tem coroa, e coroa no Apocalipse é símbolo de vitória. Apocalipse 2:10 diz: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. E quantas estrelas tem na coroa? 12, que representa o número do povo de Deus. Israel, que foi o povo do Antigo Testamento, tinha quantas tribos? 12. Jesus escolheu quantos apóstolos para expandir a sua igreja? 12. A cidade santa, Nova Jerusalém, tem quantas portas e quantos fundamentos? 12. E quem habitará na Nova Jerusalém? O povo de Deus. E vejam, irmãos, como igreja, ou melhor, como mulher é um símbolo de igreja no Novo Testamento. Olhem as palavras do apóstolo Paulo, quando ele quis comparar a igreja a alguma coisa, comparou a uma mulher. Se puder desligar as luzes aqui da frente, fica melhor para nós visualizarmos. Isso, olha só. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Percebam que o apóstolo Paulo compara Jesus a um marido e a igreja a sua mulher, a sua esposa espiritual. Veja os versos 31 e 32, ainda fica mais claro essa comparação. Veja que o apóstolo Paulo lembra um texto de Gênesis: eis porque deixará o homem a seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Quando foi que esse texto apareceu? Lá em Gênesis 2, quando Deus casou Adão e Eva. Mas no verso 32, Paulo está dizendo assim: grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Ele está dizendo aqui, eu estou usando esse texto do casamento de Adão e Eva, mas nesse caso não estou falando a um casamento literal, estou me referindo a um mistério. Estou falando do casamento de Cristo e a igreja. Portanto, a igreja representa a esposa espiritual de Cristo. Ele ama essa igreja como um marido deve amar a sua esposa e dar a vida por ela. Então vem aí uma primeira lição, irmãos. Se a igreja é uma representação da esposa espiritual de Cristo, nós temos que amá-la, não é verdade? Quantos homens casados temos aqui? Levante a mão. Só os casados. Imagine se eu me dirigisse a um de vocês e dissesse o seguinte: irmão, o senhor é muito simpático, gente boa, mas observando a sua mulher, ou mulher nojenta.
eu teria como voltar aqui amanhã? Não, porque eu já teria amado o inimigo, e com razão. Isso não se faz, não é? E qualquer marido sensato se sentiria profundamente ferido, porque é uma só carne. Se eu falo da sua esposa, ou se você fala da minha esposa, fala de mim mesmo, não é verdade? Então nunca diga assim: ah, pastor, eu amo muito Deus. Eu já vi várias pessoas dizendo: não, eu sou cristão, eu creio em Deus. Mas quando fala em igreja, não tem o mesmo apreço que tem por Deus. Até criticam. Então não critique a esposa de Cristo. Ela é a coisa mais preciosa que Cristo tem. Outro símbolo de igreja não é só mulher. Paulo apresenta um outro símbolo de igreja. Olha o que ele diz aqui em Efésios 1, 22 e 23. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo. Então Paulo comparou a igreja a um corpo. Por que você acha que as pessoas perguntam assim para você? Escuta, você é membro de qual igreja? Por que a expressão membro? Porque membro se remete ao quê? A um órgão de um corpo. Quando Paulo falou de dons, ele comparou os dons a órgãos, a membros de um corpo. E todos os membros são importantes. Olha o que ele diz aqui em Colossenses 1,18. Ele quem? Jesus é o que? É a cabeça do corpo, vírgula, da igreja. Veja como está claro. O apóstolo Paulo compara a igreja ao corpo de Cristo. E quem é o cérebro? Quem é a cabeça? Quem comanda o corpo? Cérebro. Cristo. Ele. Na igreja de Deus não tem dons. Ninguém pode se comportar como o manda-chuva. Não, aqui é do meu jeito. Se não for, não vai acontecer. Porque ninguém pode se comportar assim na igreja de Deus. Porque na igreja de Deus tem que ser do jeito de Deus. Ele é quem comanda a sua igreja. É Ele quem é o cérebro da igreja. Pastor, devemos frequentar a igreja? Claro que sim. Porque há hoje um crescente grupo de os chamados desigrejados, sabe? Pessoas que não se importam com a igreja. Ah, pastor, o importante é ter fé em Deus. A igreja não é tão importante. E é tudo que o diabo quer fazer para apostatar. Eu disse aqui que na pandemia, a maioria das igrejas perderam cerca de 30% dos membros. Que diziam assim: não, agora eu aprendi a acompanhar os cultos pela internet, né? Pelo YouTube. E começaram a assistir os cultos. Depois, já que a televisão está ligada, por que não assistir um filme? Por que não assistir outras coisas e se apostataram? Por isso, Paulo recomenda não deixar de congregar-nos, como é costume de alguns. E veja, irmãos, o que diz o apóstolo Paulo em 1 Timóteo 3,15: para que, se eu tardar, fiquem cientes de como se deve proceder no quê? Na casa de Deus. Atenção, Paulo chama a igreja de casa de Deus. E qual que é a casa de Deus? Vamos ler comigo? É a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Coluna e baluarte da verdade. A igreja de Deus. E olha esse texto, irmãos, para mim é um dos mais poderosos da Bíblia. Quem aqui, olha aqui nos meus olhos, quem aqui já ouviu o seguinte argumento: ah, pastor, nós somos cristãos e há um só Deus, logo todos nós somos irmãos e todos os caminhos conduzem para o céu.
Logo, todas as igrejas são boas, todas são de Deus. Já ouviram esse argumento? Sim. Mas vamos ver o que a Bíblia pensa sobre isso. Veja que não é bem assim. Primeiro, quantas mulheres aparecem em Apocalipse 12 vestidas de sol, com os pés sobre a lua? É uma mulher. Se a igreja também é um corpo, quantos corpos possui uma cabeça? Um corpo. Não há, a cabeça não é a cabeça de dois corpos, é de um corpo. E quando alguém disser assim para você, olha, porque isso aconteceu comigo, quando eu decidi seguir uma fé, uma religião, não faltaram amigos, entre aspas, dizendo assim, isso é bobeira ir à igreja, ter uma religião. O que importa é crer em Deus, é ter a sua fé. A igreja vai explorar você, vai até arrancar dinheiro de você. Mas quando alguém disser assim que a igreja é irrelevante, olhem para esse texto. São palavras de Jesus. Jesus diz assim, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei o que, irmãos? Leiam comigo. Quem que está falando? Jesus. Portanto, preste atenção. Quem instituiu a igreja? Jesus. Ele falou, Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E eu já disse que esse mundo pertence a quem? Esse mundo de pecado, a Satanás. João diz lá na sua primeira carta, no capítulo 5, esse mundo jaz do maligno. Eu citei para vocês Lucas 4,18, né? 4,6, que lá na tentação do deserto, o diabo disse a Jesus, não é? Que ele dá os reinos desse mundo a quem ele quiser, porque esses reinos lhe pertencem, lhe foram entregues. Então ele é um usurpador. Esse mundo, na verdade, é de Deus, ele é o Criador. Mas como o pecado entrou aqui, o diabo se apossou desse mundo e fez daqui o inferno. E o diabo não queria Deus aqui. E como que Deus entrou aqui nesse mundo? Colocando a sua igreja. Porque a Bíblia diz assim, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão ou não resistirão contra ela. Jesus está usando uma linguagem dizendo assim, que ele meteu os pés nas portas do inferno e colocou a sua igreja aqui. Portanto, a igreja, irmãos, é uma embaixada do reino de Deus. Não é pouca coisa. O que representa Deus aqui na terra é a sua igreja. Por isso, ai daquele se levantar contra a igreja de Deus. E olha como ela é tão preciosa. Deus diz assim, dar-te-ei as chaves do reino dos céus. A quem Deus deu as chaves do céu? A igreja. Deus deu à igreja a mensagem da salvação. Ela é portadora do Evangelho eterno. Ela é a portadora da mensagem da verdade, que é a chave para o reino dos céus. E o que ligardes aqui na terra terá sido ligado no céu. E o que desligar aqui também desliga no céu. Qual é a principal característica do reino da igreja de Deus? Nós estamos falando da igreja de Deus. Eu disse aqui também que com o engano, e como é que o diabo engana? Com a religião. Olha que paradoxo. Com a falsa religião. Por isso que Jesus nos advertiu, dizendo, olha, cuidado, porque vão surgir falsos cristos e enganarão muitos falsos profetas, e muitos serão enganados. Nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. E há muitas pessoas que são seduzidos por religiões, por igrejas, e existem mais de 50 mil religiões no mundo. Estou me referindo apenas a religiões cristãs, mais de 50 mil. Então são muitos caminhos, não é?
E muitos são seduzidos por milagres. Ah, pastor, eu pertenço àquela igreja porque é a igreja que realiza milagres. A outra porque realiza exorcismo. A outra é porque faz revelações. Mas qual deve ser a principal característica identificadora da igreja de Deus? É a verdade. Porque o diabo é um enganador. Ele engana com a falsa religião. E a missão da igreja é restaurar a verdade. Lembra do texto de 1 Timóteo que eu acabei de ler, 1 Timóteo 3,15? A casa de Deus é a igreja de Deus vivo, e ela é coluna e baluarte da verdade. E o que é a verdade da Bíblia? Qual é a definição de verdade? Para o mundo de hoje, a verdade ela é relativa. Então, eu tenho a minha verdade, você tem a sua verdade, tudo é verdade. Tudo é verdade. Depende daquilo que você aceita como verdade. Mas Deus, na Bíblia, não é assim. Deus define o que é verdade. E para Deus, verdade é isso aqui, ó. Jeremias capítulo 10, verso 10. Mas o Senhor é o Deus verdadeiro. O que é verdade na Bíblia? É Deus. A Bíblia diz que o Senhor é o Deus da verdade. O que mais a Bíblia define como verdade? João 14, verso 6, Jesus diz assim: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Então, o que a Bíblia define também como verdade? Leia. Jesus. Quem está vivo, fale. Quem que é verdade? Jesus. Jesus. Mas a Bíblia também define como verdade, 1 João 5, verso 6, outra coisa. Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Não somente com água, mas também com a água e com o sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. O que mais a Bíblia apresenta como verdade? O Espírito Santo. Então até aqui nós vimos três coisas que são apresentadas como verdade na Bíblia. Quais são? A primeira? Deus. A Bíblia define verdade. A Bíblia diz que em João 8,44 que o diabo é o pai da mentira, porque ele não se firmou na verdade. Quando ele fala mentira, ele fala do que ele mais gosta, porque ele é mentiroso e fala da mentira. Mas Deus é a verdade. Então o diabo odeia Deus, o Pai, odeia Jesus Cristo e odeia o Espírito Santo, ou seja, ele odeia a Trindade, ele ataca a Trindade. Mas a Bíblia também define como verdade isso aqui, ó. João 17. Leia comigo. 1, 2, 3 e já. Santifica-nos na verdade. A tua palavra é a verdade. Não diz que ela contém a verdade, ela é a verdade. Levante a Bíblia bem alto e diga assim: a Bíblia é a verdade. A Bíblia é a verdade. Está fraco, pessoal. Não sei se vocês não jantaram ainda, o que aconteceu. Mas vamos de novo. Quem está vivo, fale forte. A Bíblia é a verdade. A Bíblia é a verdade. Eu amo a verdade. Eu amo a verdade. Eu quero ouvir toda a verdade. Eu quero ouvir toda a verdade. E tem bem dizendo assim: eu aguento. Eu aguento. Vamos ver se você aguenta mesmo, que bem chulo você. Então, a Bíblia é a verdade. O que mais que é verdade? A Bíblia. A Bíblia. Porque a Bíblia é a palavra de Deus, por isso que ela é a verdade. Mas a Bíblia ainda define como verdade isso aqui, ó. Salmo 119, 142. A tua justiça é justiça eterna, e a tua lei é o que? Própria É verdade. a própria verdade. Ontem nós aprendemos que o diabo, sabendo que a lei é a verdade, que é o selo de Deus, o diabo faz o que? As pessoas se afastarem da lei de Deus. Ele faz as pessoas quebrarem a aliança com Deus, não guardando os mandamentos de Deus. E faz as pessoas, ele inclusive mudou a lei de Deus, né? Criou uma lei paralela, porque ele sabe que a lei é a verdade.
E a lei de Deus são os 10 mandamentos. E desses 10 mandamentos, quantos são verdadeiros? Os 10. Vamos ver o que a Bíblia diz? Verso 151. Tu estás perto, Senhor, e todos os teus mandamentos são Verdade. verdade. Então, o que mais que é chamado de verdade na Bíblia? 10 Os 10 mandamentos. mandamentos. Então, olha aqui, ó. 1 Timóteo 3,15 diz que a casa de Deus é a igreja de Deus vivo e ela é coluna e baluarte da Verdade. verdade. A igreja de Deus, uma é de Deus. Não tem como. Uma é. Porque Apocalipse 12 apresenta a esposa de Cristo. Lá em Efésios, Paulo fala que ele é o cabeça da esposa. A Bíblia apresenta que Cristo tem um corpo, que é a sua igreja. Jesus disse: edificarei a minha, não está no plural, as minhas igrejas. Ele fala a minha igreja. A casa de Deus é a igreja de Deus. Não fala que as casas são as igrejas de Deus. Não está no plural. Então a igreja de Deus é coluna e baluarte da verdade. Ela acredita em toda a verdade. E aqui está toda a verdade. Deus, Jesus, o Espírito Santo, a Bíblia e os 10 mandamentos. Ela acredita na verdade. Ela não só acredita, como ela vive a verdade. Ela obedece a verdade. E ela tem que pregar a verdade. Quando Jesus diz: vão e prega o Evangelho, é pregar a verdade, toda a verdade. Não meias verdades. Lá em João 16:13, a Bíblia diz que ela chama o Espírito Santo de Espírito da verdade. E quando ele for, e a missão do Espírito Santo é guiá-los a toda a verdade. E aqui está toda a verdade. É restaurar a verdade que o diabo lançou por terra, o engano. Então eu vou apresentar para vocês a igreja de Deus na terra, aquela que ele edificou. Imagine que Deus tenha uma peneira gigante nas mãos. E nós vamos chamar essas peneiras. Ele vai colocar em suas mãos 5 peneiras. Cada uma representa uma verdade. E imagine que dentro dessa peneira tenha 50.000 igrejinhas, cada uma representando uma religião. A primeira peneirada que Deus vai dar é a verdade número 1. É Deus. Irmãos, há um só corpo, um só Espírito. Mas a Bíblia diz também nesse texto que há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos. Quem aqui acredita em Deus o Pai? A igreja de Deus acredita no Pai, porque Jesus falou muito do seu Pai. Ele disse: minha comida e minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Ele diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, na casa do meu Pai. Quando ele ensinou uma oração, modelo, ele diz: você deve orar assim: Pai nosso que estás nos céus, não é? Eu disse ontem, e esse Deus, ele é verdadeiro, ele é vivo, ele está entre nós, ele é Espírito. Não precisamos fabricar um ídolo para chamar de Deus. E a Bíblia também revela que esse Pai é amoroso, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, seu único Filho, não é? Seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então qualquer igreja que se apresenta como igreja de Deus não crê no Pai, então ela não é a igreja de Deus de verdade, ela é peneirada. Mas a igreja de Deus crê em Jesus. E é possível que a maioria das igrejas chamadas cristãs dizem crer em Jesus, só que tem um problema. Eu estudei muito com vocês aqui 3 aspectos de Cristo, que ele é o único Salvador, né? Li bastante esse texto, 1 João 5, 10 e 12, onde o Pai dá um testemunho acerca do Filho, que a vida eterna está no Filho, quem tem o Filho tem a vida. Veja Atos 4, 12, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome
dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Efésios 2 diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Atenção, olha aqui para mim. Tem muitas igrejas que se dizem igreja de Deus, que ensinam a salvação pelas obras. Eu conheço segmentos religiosos que ensinam que você, para ser salvo, você tem que praticar a caridade. E é lógico que o cristão tem que ser caridoso. O resumo da lei de Deus é amar a Deus e ao próximo. Mas a caridade por si só não salva ninguém, entendem? Nós dependemos do Salvador Jesus Cristo. E uma das características de uma pessoa salva é amar o próximo. Mas esse amor ao próximo não é meio de salvação. Há outras igrejas que ensinam que os ritos religiosos praticados levam à salvação. Há um modelo clássico na Bíblia. Você já leu a história do jovem rico? O jovem rico queria saber como ser salvo. Quando Jesus disse a ele: é simples, guarde os mandamentos. Ele diz: então eu estou salvo mesmo, eu faço isso desde a minha meninice. Mas Jesus falou assim: ainda te falta uma coisa, o mais importante. O que faltava para o jovem rico? Lembra as últimas palavras de Jesus para o jovem? Vai vender tudo que tem, dê aos pobres e segue. Atenção, você pode ser guardador dos mandamentos, guardador do sábado, pode devolver o dízimo, fazer tudo certinho. Devemos fazer essas coisas. Mas se você não é como Abraão era, amigo de Deus, se você não se relaciona com Jesus, se você não entregou a sua vida a Jesus, é em vão. Então Jesus foi ao ponto com aquele jovem. Você baseia a sua fé, a sua salvação em práticas religiosas, que é importante, mas não são meios de salvação. Então toda a igreja que ensina isso, ela é peneirada. A igreja de Deus acredita na salvação não por obras, mas a salvação em Cristo Jesus. O Espírito Santo, eu já vi muitas pessoas falando e se orgulhando de que a minha igreja tem o Espírito Santo, e ele desce lá. E não é todo mundo que é batizado com o Espírito Santo, mas algumas pessoas são privilegiadas, e quando o Espírito Santo desce sobre elas, elas falam em línguas, algumas ficam agitadas, algumas caem no chão, de um alvoroço, não é? Mas a Bíblia não ensina isso. A Bíblia diz que o batismo do Espírito Santo é para todos que são batizados na água. Quando o Espírito Santo desceu sobre Jesus, o batismo das águas, não é? E ele saiu falando em línguas e caindo no chão? Não. Quer ver uma pessoa cheia do Espírito Santo? Quer conhecer uma igreja cheia do Espírito Santo? A Bíblia fala dos frutos. Olha, para você identificar uma pessoa cheia do Espírito Santo. Primeiro Pedro aqui, salientou Ananias e Safira. O Espírito Santo é Deus, é uma personalidade divina. E aqui então vem os frutos do Espírito. Amor. Uma pessoa cheia do Espírito Santo ama a Deus e ao semelhante. É uma pessoa feliz, pode estar caindo no mundo, mas ela não perde a sua alegria. É uma pessoa que gosta de paz. A igreja cheia de Espírito Santo é um ambiente de paz. Quando tem muita briga interna dentro da igreja, um irmão não suporta o outro. Pastor, eu até aceito esse cargo, desde que o outro lá não entra. Então, o Espírito Santo não habita ali. O Espírito Santo traz um ambiente de paz, as pessoas se tornam longânimas, benignas, bondosas, fiéis, mansas, não agitadas. E são pessoas com domínio próprio. Então, igrejas que não acreditam nesse Espírito Santo verdadeiro são peneiradas. A Bíblia é a verdade. Aqui é o quarto peneiramento.
E aí você vai me dizer assim, pastor Padilha, mas Bíblia, então todas as igrejas são de Deus, menos as cristãs, porque a Bíblia não é uma só. E essa Bíblia não é usada lá também nas outras igrejas? Sim, só que tem uma diferença. João 17 diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é, isso aqui faz a diferença.